Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais um onboard. Hoje estamos a bordo de uma SUV muito famosa, né? Teve muita venda esse carro, principalmente no seu lançamento. É uma queridinha aí do mercado. Estamos a bordo do Honda HR-V. Essa aqui é a última HR-V antes de ter a mudança total dela, né? Essa aqui é uma 2021. Esse carro tem 27 mil quilômetros. É a versão EX, não é a top de linha. Ainda existe a EXL e a Touring, que muda a parte de mecânica, muda algumas coisas, né? Mas vamos falar um pouco dela, vamos falar sobre as características e minhas impressões. Muito bem, esse carro usa um conjunto bem conhecido, motor 1.8, herdado do Civic. Esse motor 1.8 é usado pela Honda desde 2007, quando lançaram o New Civic. Depois foram feitas algumas atualizações para receber combustível, enfim, alguns acertos com relação à emissão de poluentes, mas basicamente continua com a mesma característica, né? São 140 cavalos na gasolina e 17,4 kgfm de torque. É interessante aqui, porque no caso do projeto da Honda, quando usa álcool, ele perde 1 cavalo e ganha 0,1 kg de torque. Ou seja, basicamente álcool, gasolina, do ponto de vista técnico, o carro tem a mesma potência e o mesmo torque. Isso daqui está atrelado a um câmbio CVT, que simula 7 velocidades. Bom, internamente é um carro adequado, não tem nada de novidade, vamos dizer assim. É um carro padrão, um carro japonês, né? Os carros japoneses de maneira geral são bem sóbrios nesse ponto, sem muita tecnologia, assim, coisas perfumaria, vamos dizer assim, né? Então nós temos mostradores analógicos atrelado a um computador de bordo aqui no lado direito, um computador de bordo que na verdade tem só o suficiente, o básico, né? Então aqui vai marcar o consumo médio, ali a distância percorrida, certo? Trip A e B. Aqui o trip B, com a média também de consumo. Nós temos aqui a quilometragem total e, por fim, a autonomia do tanque. A parte de cima nós temos uma barrinha aqui marcando o consumo instantâneo e na barrinha de baixo marcando a quantidade de combustível. Conta-giros, enfim. A multimídia ok. Multimídia padrão, 7 polegadas. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay. Aqui embaixo nós temos o ar-condicionado digital de uma zona só. Todos os botões são touch. E nós temos aqui a parte do console central com o freio de estacionamento eletrônico, função auto-hold, o câmbio, né? Enfim. E na parte de baixo ali nós temos algumas tomadinhas, tanto USB quanto de HDMI, e também a tomada de carregamento de celular, essas coisas. O acabamento é um plástico rígido, ao toque ele é ok. Do ponto de vista visual, é agradável aos olhos. Aqui nós temos já um soft touch, é só nessa parte aqui o soft touch, tá? E já vemos para a porta aqui que também tem um soft touch aqui, imitando um couro, porque a forração também um couro sintético. Os botões aqui, os comandos do vidro, tem rebatimento do retrovisor no caso do EX, né? E aqui nós temos os recursos de controle de tração, a altura do facho dos faróis e o botão do sensor de estacionamento. Esse carro tem shift pedals para troca manual do câmbio, ele simula, né, 7 marchas, ok? Acendimento automático dos faróis e o limpador tem regulagem do tempo do intermitente. Na versão EX os bancos são em tecido, um tecido até que agradável ao toque. Ele é gostoso de sentar, não é um tecido ruim. O espaço interno é bom para um carro desse tamanho, uma SUV compacta que mede em torno de 4,30 metros e 1,78 de largura. Tem um ótimo espaço interno, ela é bem resolvida, né?
Isso é herança do Fit. O Fit é um carro esplêndido no quesito de espaço interno, né? E aqui também nós temos os mesmos recursos, basicamente. Então, banco traseiro, o assento você consegue erguer para ter um espaço maior, e até mesmo o espaço interno, principalmente do banco traseiro, ele é bem satisfatório. Hoje nós temos uma companhia aqui, certo? Meu filho, dá um oi aí. E ó, tá com a cadeirinha, tudo certo. Deu um ótimo espaço. A posição de dirigir é razoável, não vou dizer que é boa, porque eu particularmente não gostei muito da ergonomia do banco. E esse banco aqui, esse desenho de banco veio na 2019, tá? 2019 em diante veio com esse desenho aqui de banco. É um banco parecido com o Civic de 10ª geração, tá? Um pouco mais fino aqui na parte das costas, enfim. Não gostei da ergonomia desse banco. O banco da HR-V de lançamento, a 16 até 18, tem um banco mais gostoso, um banco com uma ergonomia melhor, portanto uma posição de dirigir mais interessante, tá? Não chega a ser ruim, mas eu senti que cansa um pouco, tá? No mais, tem uma boa área envidraçada, são os vidros bem altos, né? Então é um carro que você tem uma visão boa, uma visão ampla, tanto na parte frontal. Os retrovisores também são bons, e também nós temos um retrovisor também interno com uma boa visualização. E o andar do carro, como é que ele se comporta, enfim. Aqui a gente também vai precisar fazer uma divisão, tá? A gente tem uma diferença significativa da 16 até 18, e aí a 19 em diante, inclusive a 2021. Mecanicamente, o motor rende bem, você não sente falta de fôlego, ok? Quando você precisa de força, você acelera, ele te entrega aí o que você precisa para ter uma retomada interessante, enfim. Você consegue manter velocidades de cruzeiro com uma certa facilidade, mesmo carregado, ela dá conta do recado. Mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva. A sensação que o carro te passa, do ponto de vista de aceleração, é que é fraco, tá? Você só percebe que ela tá indo porque você vê a velocidade no painel. E aí você nota que realmente tá chegando na velocidade que você precisa. Mas a sensação que o carro te passa é que ela tá sofrendo para fazer tudo isso. E eu coloco esse ponto principalmente por conta do câmbio, tá? A programação que colocaram nesse câmbio para HR-V, e aí eu tô mencionando da 19 em diante, tá? 19, 20, 21, é uma programação muito interessante, porque ela sempre está precisando de rotação mais elevada. Qualquer subidinha ou alguma retomada, você de repente está a 100 e precisa chegar em 120, ela joga rotação lá para cima, 3.500, 4.000, 4.500. Ela não vai com rotações mais baixas. E isso é interessante porque as primeiras, a 16 até a 18, não era desse jeito. Ela conseguia entregar mais retomada com menos rotação. Então aqui, por exemplo, a gente está num leve aclive, eu estou a 90 km por hora, eu quero chegar a 120 de novo, vou acelerar um pouco mais aqui. Ela vai, mas ela joga a rotação lá para cima, como se fosse um carro que está faltando motor. E na verdade não é o motor que está faltando, é o câmbio que faz esse movimento de jogar a rotação lá para cima. Você não percebe isso nas versões de ano 16, 17, 18, tá? E inclusive o Fit
Se a gente andar no Fit, que é um motor 1.5, um motor bem mais fraco, ele não responde dessa forma também. Ele consegue te entregar mais velocidade com menos rotação. Lembrando que o câmbio CVT é um câmbio com polias, né? São 4 polias ligadas numa correia. Então ele simula marchas, né? Como se fosse uma coisa infinita ali. Mas o fato é que ela, se você gosta de andar um pouco mais ligeiro, né? Gosta de chegar nas velocidades de maneira mais rápida, enfim, gosta de manter as velocidades em subidas, essas coisas, você vai achar estranho. Por exemplo, aqui a gente tá pegando uma subida, eu tô voltando a 120, e aí de novo eu tenho que jogar ela lá em cima, em 4.000 rotações, para que ela possa manter ali os 120 por hora. Bom, vamos fazer uma aceleraçãozinha aqui, meio pedal, ok? Eu tô no D. Aqui é uma descida, tá? Então já tem algo favorável aí. Agora ela chegou a 120, mas perceba que ela sempre puxa a rotação ali para a faixa dos 4.000, 4.500, que é justamente aonde fica aí o torque máximo dos 17 kgfm se encontra. Ali na faixa dos 4.400, 4.500 rotações. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, sobre essa questão. É mais prazeroso andar na 16 até a 18, né? Nessa primeira leva de HRV, do que nessa segunda, que tem o facelift e tudo mais. A primeira geração ela é mais agradável de se guiar sobre essa ótica. Inclusive, quando a gente está em piloto automático, igual agora eu liguei o piloto automático, isso fica mais presente ainda, tá? Quando a gente tem subidas leves, coisas do tipo, ela fica oscilando a rotação. Ela acelera até 3.000, às vezes até 4, aí desacelera, aí volta a acelerar de novo. Quer dizer, ela não mantém uma constância. Ela fica toda hora fazendo esse vai e vem de rotação, o que para uma viagem mais longa aí gera um desconforto. Ó, a gente vai poder fazer um teste agora. Estamos a 110 km por hora, uma pequena descida, e agora a gente vai começar a ter uma subidinha leve. Olha lá, o câmbio já começou a fazer essas movimentações, olha lá. Ó, vamos tentar fazer mais um teste, 110 por hora. Liguei o piloto automático, a gente tá numa descida aqui, ok? E vamos ver como é que ela vai se comportar para manter esses 110 km por hora. Lembrando que eu tô vazio aqui, hein? Eu não tô cheio. Tô só com o meu filho e não tem porta-malas cheio de coisa não. Vamos verificar aqui. Olha só o que ela faz com a rotação. Olha lá. Vai e volta. É doido isso, né? E assim, é um problema do carro. Não, não é um problema do carro, porque eu tive uma HRV 2019 XL e ela fazia exatamente a mesma coisa. Quando chegava na subida, ela ficava dando essa oscilação. Fiz um monte de testes, fui na Honda falar sobre isso, questionar sobre isso. Eu tive também uma 2017 e a 17 não fazia isso. A 2017, quando você estava no piloto, ela fazia certinho a parte do CVT. Quando chegava numa subida, ela ia acelerando progressivamente até chegar na rotação certa para manter a velocidade. E aí, por algum motivo, essas de 19 em diante não fazem isso. Olha lá, de novo. Aqui, com uma subida um pouco maior, ela chegou quase 4.000, ó. Mas você perceba que ela fica, ó. Parece alguém que está aprendendo a dirigir, né? Olha lá. É muito doido isso, né? Não sei por que eles fizeram isso.
O Fit não faz isso. E a HR-V de primeira geração também não faz isso. O Civic também não faz isso, apesar de ser um outro motor, né? Então, tá aí uma questão interessante. Parte de suspensão. Bom, de novo a gente vai precisar fazer essa divisão, tá? A primeira geração de 16 a 18 tinha um comportamento X. Essa aqui, que é 19 até 21, tem um comportamento Y, tá? Vamos lá. No uso urbano, essa aqui ela é mais macia, mais confortável. É um carro que você não sente tanto os buracos, ela absorve melhor esses impactos de buraco e tudo mais. É um carro mais macio, tá? A primeira geração ela era mais áspera, é um carro mais firme, lembrava um pouco mais o Fit. Mas em âmbito rodoviário, né, viajando, eu já não posso dizer a mesma coisa. Ela infelizmente acaba ficando mole demais. Então ela chacoalha bem a carroceria. Então quando passa em imperfeições você sente a carroceria toda hora balançando. Nas curvas você percebe que ela tem um molejo ali excessivo, não transmite tanta segurança. A primeira geração de 16 a 18 ela é mais bem resolvida nesse quesito. Ela é mais firme, a carroceria é mais firme, não tem tanto balanço, prejudica um pouco no conforto, mas no geral eu também prefiro a primeira geração. Também prefiro. Ela acaba sendo um pouco mais estável, um carro que você sente mais controle. Pontos de atenção, problemas crônicos, enfim. O que você tem a dizer? Bom, a mecânica da Honda é uma mecânica bem confiável de maneira geral, mas sim, é um carro que tem alguns pontos que precisam ser observados e algumas questões são crônicas, ok? Então vamos lá. Câmbio. De maneira geral, câmbio CVT da Honda tem que tomar um pouco de cuidado com a sua manutenção, tá? A minha sugestão é que seja feita as trocas do fluido de câmbio a cada 30 mil quilômetros. Isso mesmo, 30 mil quilômetros. A própria Honda mudou a regra de sugestão da troca do fluido. Tem recomendado a cada 25 mil. Antigamente falava assim a cada 60 mil, mas agora estão falando já em 25 mil. Por quê? Aconteceram muitos casos de quebra da correia do câmbio CVT, tá? Muitos casos mesmo. O conjunto mecânico aqui força demais o câmbio. Talvez seja esse um dos motivos, inclusive, dessa daqui da segunda geração se comportar desse jeito, tá? O fato é que sim, recomendo que sejam feitas trocas a cada 30 mil quilômetros do fluido para você não ter nenhuma dor de cabeça, porque tem acontecido sim muitos casos de quebra de cinta, tanto HR-V quanto Honda Fit, enfim. E é caro, tá? É uma manutenção muito cara. Um reparo de um câmbio CVT não fica menos de 10 mil reais, ok? Motor, bom, é um motor bem conhecido, não chega a ser um problema, mas assim, o esticador da correia de acessórios costuma dar folga por conta do mecanismo que ele utiliza ali para tensionar. Ela tem um tipo de um pistão, vou deixar a foto aqui para vocês verem, e na junção do pistão com a polia, com a estrutura da polia, aquilo ali começa a gerar uma folga, faz um barulho danado, parece que está desmontando alguma coisa dentro do carro, mas no final é esse esticador aí que tá ruim, tá? Pneus, não é um problema, mas esse carro consome muito pneu. 30 mil quilômetros, se você usa muito em âmbito urbano, pode ter certeza que seu pneu já vai estar quase no fim. Quando você anda mais em estrada, isso não acontece tanto, mas uso acima de 80% aí em âmbito urbano, certamente você vai ter que trocar os pneus aí com 30 mil, tá? Então recomendo fazer bastante certo a questão do rodízio dos pneus para aguentar um pouco mais. Os pontos que eu já havia mencionado, né? O molejo do carro, essas coisas aí, principalmente da segunda geração, é um pouco desconfortável, tá? Gera um pouco de insegurança.
Tem essa questão também da oscilação da rotação que incomoda, né? Não chega a ser um problema, mas quem gosta de sentir mais o carro, quem tem uma percepção mais apurada aí, vai se incomodar. Lembra que eu falei da ergonomia do banco, que eu não gostava tanto desse banco aqui? Pois é, além do banco não ser muito bom para você sentar, apoiar as costas, é um banco meio que você não se encontra muito, demora para você se ajeitar nele, principalmente se for em couro, que é a versão XL que vem com couro, é mais difícil ainda. Esse aqui, como é tecido e a espuma é um pouquinho mais mole, então você ainda consegue se ajeitar melhor. Mas o couro, nossa, quando vem com couro, difícil. Eu sofria bastante para viajar com a minha. Mas além disso, ela tem um negócio que é muito estranho: o encosto de cabeça. O encosto de cabeça desse carro, olha, sem sombra de dúvidas, é o pior encosto de cabeça que eu já vi de todos os carros que eu já dirigi. Olha que eu já dirigi bastante carro, já viajei com muitos carros. Esse encosto de cabeça é terrivelmente ruim. Ele projeta a sua cabeça para frente. Você não consegue ter aquele descanso de colocar um pouco a cabeça para trás quando você está viajando. É terrível, assim. A ergonomia é horrível. Teve momentos quando eu tinha a minha que eu tirava o encosto de cabeça, porque me atrapalhava. Ainda sobre o câmbio, tomem muito cuidado com as HRVs, principalmente de ano 2017, tá? 2017 teve um lote significativo que vieram com problemas no câmbio, tá? Problema de trinca no câmbio. Inclusive meu tio tinha uma 2017, era top de linha XL. O carro com 1000 km começou a vazar fluido de câmbio na garagem. A gente levou na concessionária, eles fizeram uma gambiarra lá e, enfim, 2 semanas depois voltou a vazar fluido de câmbio. Aí eu levei num amigo meu o carro e a gente descobriu que tinha uma trinca na carcaça do câmbio, tá? E foi trocado o câmbio em garantia. Mas fiquem atentos. E consumo desse carro, o que você tem para me dizer? Bom, não se deixe levar pelo que está marcando aqui. É o que eu tenho para te dizer logo de cara, tá? Esse computador de bordo não funciona direito. Ele erra e erra bem, viu? Aqui a gente está marcando, ó, 16 km com litro, certo? Rodei 70 km até agora. Foi 100% âmbito de estrada essa marcação. Tá marcando 16. Não faz 16, tá? Aqui no máximo tá fazendo 13,5 ali, estourando 14, tá? Estourando. Mas ainda tenho muito cuidado para falar isso, tá? Então não faz isso. Esse carro na estrada é 13 km por litro, tá? Dificilmente vai fazer mais do que isso. E na cidade, em torno de 8, tá? Em torno de 8. Isso considerando gasolina, tá? É um carro legal de se ter, não acho um carro ruim. O que você paga e o que você leva, eu não gosto muito dessa relação, tá? Eu acredito que esse carro seja muito caro pelo que você está levando, tá? Não sou um adepto a isso. Mas assim, é um carro sim confiável e que atende bem do ponto de vista de espaço e para o uso no dia a dia. Em âmbito de estrada, pode ser que você não goste tanto das respostas do carro, mas ele atenderia também, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Deixem sugestões, o que vocês querem ver mais. Aos poucos a gente vai tendo acesso aos carros, e aí conforme aparece a gente já grava, tá? Então não tem uma regra, né? Não é todo dia que aparece exatamente o carro que a gente precisa para gravar, mas enfim, ao longo do tempo a gente vai mostrando o máximo que a gente puder dos carros que a gente pega, tanto para fazer preparação quanto para fazer revisão,
até mesmo para venda, né? Então é isso, pessoal, beleza? Espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem. Tamo junto, valeu, até a próxima.